de Jesus, a parábola da semente em crescimento, muito interessante, porque nós estamos no ano de 2026 falando sobre isso. Esse é o ano que nós estamos intitulando como o ano de crescer, como você tem visto aí estampado em algumas das nossas camisetas, aqui nas nossas imagens também. Tanto na nossa igreja como na nossa escola, a gente está trabalhando sobre esse tema. Esse crescimento ele não está realmente diretamente ligado ao crescimento numérico, porque ele é uma consequência, nós cremos, por causa daquilo que nós estamos trabalhando aqui na nossa igreja ao longo desse tempo. A gente quer crescer espiritualmente, a gente quer crescer no conhecimento da palavra de Deus, na sabedoria, também crescer na nossa visão, de como a gente enxerga a igreja, de como a gente é a igreja para esses dias. Então a gente vem pregando sobre isso. Domingo passado pela manhã, o pastor Valmir pregou sobre isso, falando, direcionando como, num texto em Atos dos Apóstolos, como que a gente pode compreender o andar da igreja, como Deus vai direcionando a sua igreja. Depois à noite o pastor Márcio pregou aqui também, trouxe uma mensagem falando sobre isso, nos chamando a um compromisso direto com Deus, numa vida relacional, numa intimidade com o Senhor, da qual ela é fundamental para que a gente possa prosseguir. Hoje pela manhã, como disse, falei sobre a parábola da semente em crescimento. E nessa noite eu queria falar sobre partilhar. E eu queria usar um texto de Atos capítulo 6, versículos de 1 a 7, e o título da minha mensagem aqui nessa noite é Um Corpo e Muitos Membros. É isso que nós somos. Eu queria usar um texto conhecido para todos nós, Atos 6, uma história muito conhecida, para nos ensinar uma lição poderosa a respeito disso. Eu espero que quando você saia daqui nessa noite, você saia com o seu coração cheio da direção e da compreensão de Deus para aquilo que Ele há de fazer aqui em nós e através de nós. Diz assim esse texto que você já conhece muito bem. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Amém? Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, por esse texto, essa mensagem, esse ensinamento, essa história bíblica, que tem tanta coisa a nos ensinar. Que a gente possa ouvir esse texto e que a gente possa aprender por meio dele e o mais importante, que a gente possa praticar aqui na nossa vida pessoal e na nossa vida como igreja, o que esse texto está nos ensinando. Que o Senhor nos use, Deus, apenas como um transmissor dessa mensagem. O poder está na sua palavra e não em mim, mas o poder do Espírito Santo que atua sobre nós para entendermos esse texto, para que juntos a gente possa chegar a sermos desafiados por aquilo que Ele quer, para onde Ele quer nos levar. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu li sobre um curso sobre liderança, eu estive num curso sobre liderança, melhor dizendo, onde nesse curso eu ouvi que numa pesquisa que apontava que cerca de 20% das pessoas que fazem parte de algum tipo de organização, seja o que for, uma empresa, uma instituição, uma ONG, né, uma igreja, são verdadeiramente comprometidas com elas. 20% é realmente comprometido com aquela organização. Então isso significa que, por exemplo, numa organização onde existem 100 pessoas, 20 pessoas são intimamente comprometidas. Então isso é uma média, né, uma estimativa. Isso é muito interessante, não é? Essas são aquelas pessoas que entregam a sua vida por isso. São aquelas pessoas que se doam mesmo. Elas estão dispostas a dar o seu sangue por aquilo, né? Elas entregam aquilo que elas têm por aquilo. Como já faz contar aqui dessa lista, né, as igrejas não estão excluídas desses dados aqui. Então você já pode concluir que a gente faz muito em nossas igrejas com poucos membros realmente comprometidos, não é? Isso leva a pensar, não é, o que faríamos se todos os outros 80%
estivessem tão comprometidos como uma média de 20% está comprometida. Onde é que a gente chegaria, né? Porque às vezes com tão poucos a gente avança tanto, imagina se todos estivessem comprometidos assim também. Bom, realmente uma das grandes dificuldades que a gente enfrenta quando o assunto é o serviço cristão é justamente esse, o reduzido número de pessoas que são verdadeiramente comprometidas com a missão de expandir o reino de Deus sobre a terra. Essa é a grande batalha que todos nós enfrentamos como igrejas, não é? Muitos líderes, muitos pastores até desanimam, sucumbem em meio às suas frustrações diante desse quadro, que é um quadro realmente triste, né, de a gente pensar sobre ele. É interessante que é por isso, talvez, que Paulo, o apóstolo, lá em 1 Coríntios 12, ele compara a igreja de Jesus Cristo ao corpo humano, e lá ele sugere que cada um, né, cada membro tem a sua função, e que a igreja é formada de pessoas, e essas pessoas interagem entre si, ou seja, cada um serve ao corpo, à igreja, com o dom que tem. Você faz aquilo que você é melhor para fazer. Ou pelo menos deveria ser assim. E é meio que sobre isso que eu quero falar nessa noite aqui, pensando no nosso tema e sobre essa ideia do ano de crescer, não é? Quero enfatizar um dos aspectos da nossa proposta ou do nosso desafio para o crescimento. Quando a gente não consegue trabalhar em equipe, quando algumas pessoas, por falta de opção ou por falta de visão, acabam ficando sobrecarregadas, a obra de Deus começa a padecer. E aí ela passa a se tornar um fardo muito pesado para algumas pessoas. E aí, por causa disso, ela começa a se tornar também um canteiro fértil para o inimigo trabalhar. Porque algumas pessoas ficam sobrecarregadas, e aí por causa de estarem sobrecarregadas, elas começam a, muitas vezes, enfraquecer, esmurecer, e por que não dizer, às vezes, até murmurar sobre a sua própria sobrecarga. E aí isso pode ser um momento em que Satanás começa a trabalhar no nosso meio, para fazer que entre nós comecem a haver desavenças, que não precisariam existir se nós começássemos a trabalhar de uma maneira mais inteligente. Como nós dissemos nas mensagens aqui, sempre na igreja, se não bastassem apenas os ataques externos que uma igreja recebe, porque de fato ela recebe, nós ainda lutamos com as nossas crises internas, coisas que acontecem no nosso próprio contexto. Então a nossa batalha não acontece apenas porque o mundo está voltado contra a igreja de Jesus. Isso já é um grande problema. Mas não basta isso, se não bastasse isso, nós ainda enfrentamos alguns problemas internos. Nós temos lutas entre nós, temos divergência entre nós, às vezes temos maledicência, às vezes temos pecados que acontecem no seio da igreja, no contexto da igreja. Então isso também mina a nossa comunhão, a nossa harmonia como irmãos. Existe um teólogo que diz que foram 3 nesse texto aí, as tentativas de impedir o avanço da igreja primitiva no seu início. Eu coloquei aí, olha, a primeira delas foi a perseguição, não é? Porque a igreja começou sendo perseguida. Quando aconteceu o derramar do Espírito Santo lá, no começo de Atos 2, então a igreja ficou muito aquecida pelo Evangelho, mas logo ela foi perseguida. Então a perseguição levou os apóstolos, inclusive, a serem presos, né? Esse foi o texto que o pastor Valmir pregou domingo pela manhã, por exemplo, Atos 3, não é? A segunda coisa que acontece é a infiltração, não é? Porque o pecado começa a minar dentro da igreja, e aí a gente tem uma referência muito forte, um texto muito denso, que é aquele de Ananias e Safira, quando eles cometem um pecado gravíssimo. E aí, por causa disso, eles tentam mentir ao Espírito Santo de Deus, enganar a igreja de Jesus, e nessa tentativa de enganar a igreja, eles acabam morrendo na presença de todas as pessoas ali. E agora, nesse texto, a terceira tentativa está relacionada à distração, que tenta tirar a igreja do foco de pregar a palavra e prosseguir na expansão do evangelho do reino de Deus. Então, o que é a distração aqui? Há uma tentativa que talvez esteja até camuflada, por assim dizer, de tirar os apóstolos do objetivo principal para atender às reclamações da comunidade cristã, que já começava a murmurar por causa de problemas internos que estavam acontecendo ali na igreja. Para que você possa entender um pouco mais, eu queria colocar você dentro do contexto histórico, acho que isso é importante no caso dessa meditação. Logo de início a gente percebe
o motivo pelo qual os problemas começaram a surgir na igreja. Porque o texto diz que o fato se deu porque começou a crescer o número de discípulos. Então, a gente aprende aqui que o crescimento, ele traz alegria para a gente. Ele traz bênçãos maravilhosas. E ele deve ser sempre buscado pela igreja, né? Porque esse é o desejo do coração de Deus, que a gente cresça. Mas é preciso que a gente tenha consciência de que, ao mesmo tempo que isso é muito maravilhoso, isso também vai trazer na bagagem alguns problemas que precisarão, ao longo do tempo, ser enfrentados com sabedoria. Então, eu posso assegurar a vocês que hoje, eu estou aqui há 6 anos na igreja, que hoje nós enfrentamos problemas que a gente não enfrentava nos primeiros anos que eu estava aqui, por exemplo, não é? Quem está aqui há muito mais tempo do que eu, percebe que hoje a gente enfrenta situações que nem se imaginava anos atrás que iríamos enfrentar hoje. Então, são várias coisas que a gente poderia aqui, se a gente parasse um pouco para pensar, a gente conseguiria enumerar várias coisas para dizer que estão acontecendo hoje e que são o fruto do crescimento, das mudanças, não é? Da contextualização e tantas coisas mais. O grande desafio para nós é enfrentar essas coisas com sabedoria. O crescimento rápido da igreja, em Atos, aqui no texto, gerou pessoas necessitadas. Não é? É o que a gente leu no texto. E entre essas pessoas necessitadas estavam as viúvas. Pense na época, não é, que elas não tinham recursos, elas não tinham rendas, não havia seguridade social, não é? Não era como hoje, que nós temos aí o SUS, por enquanto, não é? Viva o SUS, né? A hipocrisia vai dizer, viva o SUS. Então, estavam longe de ser pensionistas dessas pessoas, não é? Que viviam naquela época, elas estavam longe de ser pensionistas dos seus maridos, não havia isso, não tinha qualquer apoio do governo, qualquer programa comunitário que pudesse atender às necessidades das pessoas, não existia isso. Então, segundo a cultura daquela época, os familiares é que deveriam prover o sustento. Então, se uma mulher ficasse viúva, a sua família, os seus parentes é que deveriam ajudar essas pessoas, não é? E nem sempre é muito fácil que a gente consiga a ajuda dos parentes, vamos falar a verdade, não é? Então, essas mulheres, elas ficavam à mercê da compaixão, ou, no mínimo, da boa vontade dos seus familiares. Isso era muito difícil. Só que, como essas mulheres já tinham se convertido a Jesus, tinham se tornado cristãs, muitas delas acabavam sendo abandonadas pelas suas famílias. Então, esse era um problema. Então, agora você não participa mais da nossa vida, porque você adotou essa outra crença. Então, agora a gente não quer mais você entre nós. E elas ficavam numa situação muito difícil, porque elas não tinham mais sustento pelos seus maridos, elas não tinham mais o apoio dos seus familiares, dos seus parentes, então elas ficavam à mercê. E aí, por causa de seguirem a Jesus agora. Essas viúvas, então, só tinham um lugar onde elas podiam pedir socorro, a igreja. Então, aqui a congregação correspondia às pessoas com doações diárias de alimentos, de roupas e até mesmo de dinheiro. Você deve se lembrar que no começo, lá em Atos 2, nos primeiros versículos, vai falar, né, lá mais ou menos do meio para frente, vai contar ali que a igreja vivia um momento de comunhão maravilhosa e as pessoas doavam os bens, ninguém tinha necessidades, eles repartiam. Até um homem, não é, um homem chamado Barnabé, vendeu um terreno. Ele pegou todo o dinheiro e levou e disse, olha, eu quero deixar esse dinheiro aqui para ajudar a carência das pessoas aqui na igreja. E as pessoas do mundo ficavam espantadas com esse novo modelo de vida que a igreja estava trazendo para a vida das pessoas. Mas só que o número aumentava e a igreja não era rica. E as necessidades iam surgindo e os problemas iam aumentando e o atendimento começava a se tornar escasso. Essa é a dificuldade. Foi exatamente nesse momento que os problemas começaram a acontecer. É por isso que no versículo 1 está escrito, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Então, a gente olha para esse texto e a gente percebe claramente, numa leitura simples, problemas na igreja. Então, nessa fase, a igreja era integralmente uma comunidade judaica. Só que haviam 2 grupos de judeus na sua composição. O evangelho ainda, o que eu estou querendo dizer é que o evangelho ainda não havia sido expandido mundo afora. Ou pelo menos, se houvessem pessoas aceitando a Jesus, os cristãos judeus ainda tinham dificuldade de aceitar. Lembre-se que só lá em Atos capítulo 10, a gente está em Atos 6, só lá em Atos 10,
é que a mente dos apóstolos, especialmente Pedro, o líder entre eles, é que vai se abrir para que o evangelho está alcançando outras pessoas. Mas mesmo aqui entre os judeus, haviam descendências, não é? Haviam dois grupos de judeus na composição aqui. Os judeus que eram chamados de judeus gregos, não é? Que eram chamados de helenistas, porque eles tinham sangue grego, e porque eles haviam nascido fora da Palestina, e eles falavam inclusive a língua grega, e com certeza eles mantinham os costumes e a tradição grega. E os judeus hebreus, que falavam a língua hebraica e o aramaico da Palestina, e que por isso eles preservavam as suas culturas e os seus costumes. Então a gente percebe aqui, logo de cara, que a igreja tem diferentes, não é? A igreja é composta de diferentes, pessoas de lugares diferentes, de famílias diferentes, de culturas diferentes, que torcem por times diferentes, que gostam de comer comida diferente, que tem um sotaque diferente. A igreja é um grupo de pessoas unidos, mas são pessoas diferentes. Gente que vem de uma cultura, que fala de um jeito diferente do outro. Então, de repente, a gente tem aqui na nossa igreja a Lilian que vem à frente e ministra o louvor aqui com o seu sotaque carioca, não é? Que é bem legal, não é? E de repente você vem aqui logo em seguida e ouve a mensagem pregada por um pastor paulista, que tem uma outra linha, vem de uma outra cultura, né, que fala porta, né? E aí de repente você tem aqui os irmãos paranaenses, que vêm aqui e vão falar de acordo com o seu jeito e tudo mais, né? E vão dizer de vez em quando que eles estão de cara com certas coisas que acontecem até mesmo dentro da igreja. Não é verdade? Porque nós somos diferentes. Nós estamos, cada um chegando aqui, de culturas diferentes. Isso é muito interessante. Bom, é o mesmo que acontecia ali naquele momento. Então, no meio dessa diversidade, surge esse problema que está relatado aí no versículo 1 de Atos 6, sobre uma murmuração. É uma murmuração de que as viúvas de fala grega estavam sendo esquecidas na distribuição de alimentos que a igreja tinha compreendido ali no ministério de alcance aos necessitados. Então, você consegue imaginar alguma coisa assim? De repente alguém dizendo assim, tem muita gente sendo atendida na igreja, né? Não sei se você já percebeu assim que aqueles que são nascidos na Palestina, parece que eles são mais preferidos, né? A gente que é meio de fala grega assim, parece que a gente está meio sendo deixado de lado, né? Será que é porque a gente vem de outra cultura? Não estou querendo falar mal de Pedro, não é? Ele é uma excelente pessoa, um ótimo pastor, um pregador maravilhoso. Andou com Jesus, né? O que eu posso falar de alguém como assim, uma pessoa como ele assim? Mas, sabe como é, né? Assim, ele é humano, ele falha também. Eu acho que ele está deixando uma falha aqui. Começa a perceber que há uma murmuração surgindo na igreja, não é? João está sempre do lado dele, né? O João podia dar um toque para ele, né? Tão amoroso, tão bacana, mas também está meio deixando um pouco de lado. A gente percebe que tem algumas pessoas sendo muito bem cuidadas aqui, mas tem um grupo de cá que não está sendo muito bem cuidado. Começa a surgir uma murmuração na igreja, algo estranho acontecendo ali naquele contexto. O que a gente vê aqui nesse texto? Nós vemos a primeira queixa relatada na história da igreja. Irmãos, isso aqui é só a primeira de muitas. Porque quando a gente começa a avançar na leitura bíblica em Atos, depois em Romanos, depois em Coríntios, depois em Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, não é? A gente vai avançando ali nas cartas, Timóteo, Tito, Tiago, Filemão. Aprendi bem a música da Ana Paula Valadão, né? Quando a gente vai avançando, a gente percebe que todo o direcionamento do conselho bíblico é para os problemas que estão acontecendo no contexto da igreja. A Bíblia é uma preciosidade, o Novo Testamento é uma preciosidade, porque no meio dos problemas, das murmurações, das lutas que enfrentamos, é só abrir o Novo Testamento. A resposta a solução para os problemas, a resposta para os problemas está ali no Novo Testamento, nos ensinos, porque as igrejas estavam atravessando dificuldades ali também. Agora, diante dessa situação, os 12 se reuniram e orientaram a igreja que escolhesse 7 homens para que cuidassem desse novo ministério. E depois de terem escolhido esses homens, impuseram as mãos sobre eles e eles foram oficialmente comissionados para aquela missão específica. Então essa é a história que a gente tem. Irmãos, esse trecho de Atos, ele traz para nós ensinamentos muito importantes. Como eu disse, a igreja precisa de gente sim, mas ela precisa de gente comprometida com Deus e comprometida com a missão. Porque
Às vezes a igreja tem um grande volume de pessoas, mas isso não necessariamente corresponde compromisso com Deus e com a igreja local. Algumas palavras são significativas em relação a esse texto, para a igreja e para os nossos dias, e elas ensinam para a gente a maneira de como nós podemos contribuir no serviço cristão e como nós podemos contribuir na expansão do evangelho do reino de Deus, e também como a igreja pode sair vencedora no meio das lutas e dos desafios que ela enfrenta. Nós estamos vivendo um novo tempo aqui. A gente tem conversado nos últimos tempos sobre ideias, sobre mudanças. E isso aqui pode ensinar muita coisa para a gente, preciosa a respeito disso, abrir a nossa visão e nos mostrar que o que a gente está fazendo, que talvez pareça algo muito moderno, na verdade não é. Na verdade é voltarmos às primícias, voltarmos ao primeiro, não é? Voltarmos ao começo, ao antigo, voltarmos a Atos, como a igreja começou e como eles lidaram com situações com as quais muitas vezes nós estamos lidando hoje e a gente pode aprender aqui nesse texto também. Então eu quero mostrar para vocês algumas coisas que estão inseridas nesse texto que vão nos ajudar a caminhar como igreja em 2026. A primeira coisa que eu vejo aqui é que há pastoreio. Então, diante do problema que estava instalado no contexto daquela igreja primitiva, os 12 vão dizer assim: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. E depois no versículo 4 eles vão dizer: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Amém? Naquele momento, os apóstolos, eles perceberam que algumas coisas precisavam mudar. Porque eles notaram que a missão da igreja, e isso aqui eu acho que é importante a gente entender, a missão da igreja estava ameaçada. E é nisso que eles vão focar quando eles vão dizer essas palavras. A coisa mais importante já não era mais importante para eles. Então eles fizeram o que qualquer boa igreja faria: convocaram uma reunião. Então a coisa começa por aqui. Ao enxergar uma situação, eles chamam a igreja para uma conversa. Você precisa prestar muita atenção à primeira frase que é dita. Ele diz: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Olha só, essa aqui é uma expressão muito forte, dita por Pedro e os apóstolos. É mais ou menos como se eles dissessem assim: olha, nós estaremos cometendo um erro se continuarmos cuidando das viúvas. Eu espero que nenhuma viúva tenha ido a essa reunião aqui. Porque foi essa a palavra de Pedro. Sabe o que eu acho interessante? É a coragem de Pedro em dizer o que ele está dizendo. Porque ele vai dizer algo, porque a igreja já está num clima de murmuração. E de repente ele vai dizer uma coisa que vai confrontar exatamente o problema, o foco da murmuração. Então é como se ele estivesse dizendo exatamente o que eu estou dizendo aqui. Irmãos, a gente está cometendo um erro. Nós, apóstolos, estamos cometendo um erro se nós continuarmos cuidando das viúvas. Eu fico imaginando se uma viúva estivesse sentada lá e ouvindo isso, talvez ela poderia dizer o seguinte: opa, mas isso aí vai totalmente na contramão do que Jesus fazia. Porque Jesus olhava para as necessidades das pessoas, atendia todos, inclusive viúvas, inclusive todo tipo de mulher, todas as mulheres, não é? E atendia todas as pessoas. Parece que os apóstolos estão começando a achar que estão num patamar mais elevado. Essa é a primeira sensação que a gente pode ter para esse texto. Mas existem algumas lições que a gente precisa aprender aqui, que são preciosas para nós. Há um entendimento que talvez a gente não compreende muitas vezes aqui, e o texto vai nos ensinar isso. O pastor não foi chamado para ser presidente de igreja. O pastor não foi chamado para ser administrador. Não foi. Esse não é o chamado de Deus para ele. Ele até pode fazer isso, não é? E é bom até quando ele faz também. Se ele é bom para fazer isso, ele até pode fazer. Mas essa não é a sua missão principal. O pastor é chamado para cuidar de vidas, para orar pelo rebanho e para pregar a palavra com excelência.
a missão principal do ministério pastoral é cuidar das ovelhas. E como ele faz isso? Por meio da oração pelas suas ovelhas, por meio do cuidado direto com elas e por meio da instrução que há na palavra de Deus. Essa é a missão principal do pastor. Então, nós temos tido algumas reuniões ministeriais que nós iniciamos há alguns dias, e na última reunião que tivemos, a gente conversou sobre isso e tentamos relacionar na nossa mente o que é que você deve fazer dentro da sua função, seja pastor ou seja um ministro de uma determinada área, que é só você que tem que fazer e ninguém pode fazer no seu lugar. O que você tem que fazer mesmo? O que você pode deixar de lado e o que é seu mesmo? É a sua responsabilidade fazer. E aí, depois de você conseguir chegar a essa reflexão, a ideia é: foque com força nisso que você deve fazer. Bom, é claro que Deus chama todo o seu povo para o ministério. Ele chama pessoas diferentes para ministérios diferentes. E Deus faz assim porque é assim que Ele trabalha em nós e por meio de nós, não é? E dentre esses, Ele chama pessoas para a oração e para o ministério da palavra. Todo mundo é pastor? Não é todo mundo que é pastor. Deus chama as pessoas especificamente. É claro que todos nós devemos orar, é claro que todos nós devemos fazer uso da palavra de Deus como testemunha, como meio de vida, mas é evidente que alguns Ele concedeu o dom espiritual, não é verdade? Deus concedeu esse dom especial a algumas pessoas. Por isso que aqueles que se aventuram no ministério quebram a cara grandão mesmo, quebram muito a cara, não é? E ficam muito tristes, frustram-se na sua vida, passam por situações horríveis. Eu conheço um pastor que ele entrou no ministério, e ele mesmo contando a sua experiência, ele disse assim: eu entrei nisso aqui por uma aventura, eu achei que era bonito, porque o meu pai era pastor, eu achei que era uma coisa legal, e aí eu entrei também para ser pastor. A minha vida foi terrível, a minha vida ministerial foi terrível. E depois ele pegou uma doença, ele quase morre com aquela doença, e não sou eu que estou dizendo, são palavras que veio da boca dele. Ele entendeu o seguinte: eu entendo que Deus estava me ensinando lições pelas decisões que eu tomei na minha vida. Eu quase morro pela doença que peguei, e acho que Deus estava me ensinando lições pelas decisões que tomei na minha vida, porque eu achei que seria bonito ser o que eu estava querendo ser, pastor. E aí então ele se deu muito mal com isso. Não que Deus tenha punido, mas no sentido que Deus tenha ensinado ele da maneira como ele deveria viver e ouvir a voz de Deus, não é? Então, quando nós olhamos para a decisão dos 12 aqui, a gente pode observar o quanto eles honraram a Deus e confirmaram o que Jesus disse, que nem só de pão viverá o homem, por exemplo, né? Mas de toda palavra que procede da boca de Deus, por exemplo, não é? Porque os apóstolos vão continuar pregando a palavra. Outros poderiam fazer aquilo, mas pregar a palavra, instruir a igreja, eles deveriam fazer aquilo. O evangelho é muito maior do que uma religião. Por isso eles continuavam assim. O evangelho é alimento para a alma, mas ele é alimento também para o corpo. As pessoas estão famintas no corpo e na alma. Então, é a ação social e a pregação do evangelho. Então, é isso que nós devemos fazer. O texto aqui, ele não está inferiorizando o servir às mesas, né, como está escrito ali, diante da pregação da palavra. Não é essa a ideia. As duas coisas são fundamentais. Só que se os apóstolos tivessem abandonado a oração e o ministério da palavra para servir às mesas, a igreja teria perdido o seu foco e teria perdido o seu poder. Esse é o problema. Então lembre-se que eu disse lá atrás, que a questão é não perder o foco da missão. Então havia uma névoa de desvirtuamento da missão da igreja, por causa da murmuração. E aí a sensação que se tem é que a igreja deveria parar o seu trabalho, a sua missão como igreja, e aí pegar todo o seu esforço e direcionar para um problema específico, para aplacar uma murmuração. Mas esse não era o caminho. E o Espírito Santo iluminou bem os apóstolos para a decisão que eles tomaram. Então eu coloquei uma frase aqui para a gente pensar. O crescimento saudável de uma igreja vem por meio de uma constante vida de oração e pela pregação da palavra. Eu posso ouvir um amém? Isso é fundamental para a igreja. Sabe por quê? Porque quando a igreja tem a pregação da palavra, ela realmente cresce. Ela cresce no conhecimento, ela cresce na espiritualidade,
ela cresce no comprometimento, porque nós somos comprometidos. Eu sou, vamos dizer assim, autocomprometido com a missão, com a mensagem que eu prego, e agora vocês são comprometidos ao ouvir. Cada palavra que é pregada aqui é um compromisso que você está ouvindo e assumindo diante de Deus. O desafio da palavra é esse mesmo, né? Se fosse para amansar, então, né, se fosse para aliviar, então não é aqui que você deveria estar, é no massagista, né? No massoterapeuta, não é aqui. Não é? Então aqui é para a gente ouvir a palavra e ser desafiado por ela. Esse é o poder que a palavra de Deus tem sobre a nossa vida. Há uma outra coisa que a gente pode aprender aqui nesse texto, que é o que eu chamo de compartilhamento. Olha que interessante, não é? Quando nós lemos essa história bíblica, a gente entende claramente que liderança é uma coisa que precisa ser compartilhada. A igreja é um corpo e essa anatomia faz com que cada um exerça a sua função dentro do corpo. Então, os 12 aqui, eles perceberam que eles não teriam mais condição de cuidar de tudo sozinhos. E eles precisavam dividir tarefas. Você deve se lembrar que o grupo de Jesus era um grupo menor do que o grupo dos 12. Você deve se lembrar, que o grupo de Atos, me desculpe. Você deve se lembrar que o tempo de Jesus houveram conversões. Mas nos dias de Atos, logo na primeira pregação de Pedro, quase 3.000 almas aceitaram a Jesus. Não é mais o mesmo grupo. É uma outra igreja. Você deve se lembrar que Jesus disse que nós, os seus discípulos, aqueles de nós, faríamos obras maiores do que aquelas. Então, Jesus já tinha dado um insight para nós, não é? Então, liderança não é autoritarismo, liderança não é controle, liderança é influência e direção. A gente precisa aprender isso, né? E isso só acontece através de compartilhamento. Em outras palavras, se eu fizer tudo, além de sair tudo horroroso, não vai sair legal, não é isso? Ninguém cresce, as pessoas não aprendem. Foi o Moody, né, que disse o seguinte: é melhor colocar 10 homens para trabalhar do que tentar fazer o trabalho de 10 homens. Então, você deve se lembrar também do conselho de Jetro a Moisés, não é? Jetro é o sogro de Moisés. E ele vai se encontrar com Moisés já no deserto, quando o povo já está instalado no deserto. E aí ele vai dar aquela instrução: olha, o que você está fazendo, liderando todo o povo e julgando desde o que matou no deserto até o que roubou a galinha do outro, você vai se acabar fazendo esse tipo de coisa, você não vai conseguir cuidar de tudo. Mas tem uma coisa que acontece antes disso, não sei se você está atento isso ao texto, mas tem uma coisa que acontece antes desse conselho de Jetro. O texto diz que Jetro chega para conversar com Moisés, o sogro de Moisés chega com a sua filha, a esposa de Moisés, e os 2 filhos de Moisés. Isso é muito interessante. É como se ele dissesse o seguinte: essa aqui é a sua primeira missão, hein? A sua família. Você não está conseguindo cuidar nem da sua família, e está querendo cuidar do povo inteiro. Então, aonde é que você vai parar com isso? Então, a gente deve se lembrar também de Jesus compartilhando o ministério com os seus discípulos. Jesus é o Senhor de toda a terra. Ele pode fazer todo tipo de milagre que Ele quiser, mas em meio aos seus milagres, Ele convidava os seus discípulos para trabalhar junto com Ele em meio àquilo. Então, é somente através do partilhar das funções que nós descobrimos riquezas no meio de nós. Líderes fantásticos, servos abnegados, gente talentosa, crentes comprometidos. E aqui na igreja a gente lançou um projeto dentro dos nossos 3 pilares, que é uma coisa que eu acho muito legal, que é correr riscos. Essa é a melhor palavra, é correr riscos. Então a gente tem 3 pilares: o culto, o pequeno grupo e o serviço. O serviço é correr risco. O pequeno grupo também é, porque às vezes você leva uma pessoa para o seu pequeno grupo que é cheia de problemas. Você está correndo risco, você está levando alguém para dentro da sua convivência, que é cheio de problemas, e vai dar problema às vezes para você. E o serviço também, porque a nossa proposta aqui na igreja é diminuir o espaço de tempo para você servir na igreja. Então a gente muitas vezes cresceu na cultura de que você, para servir numa igreja, tem que ter bastante tempo, né? Muitos anos de igreja. E aqui a gente tem tentado estreitar isso, diminuir esse tempo, para que as pessoas possam servir a igreja, servir na igreja, o mais rápido possível. Qual é o risco que a gente pode correr disso, gente? De dar muito errado. Esse é o risco. De repente estar alguém servindo aqui e abandonar a fé. Está alguém servindo aqui e está continuando uma vida de pecado terrível, longe de Deus. O risco que a gente pode estar correndo aqui é a pessoa fazer tudo errado, porque ela não sabe fazer direito. Mas, sinceramente, é melhor correr esse risco.
Porque no meio disso nós podemos encontrar pessoas extraordinárias, pessoas incríveis, que nós nem imaginávamos. Então a gente vai criando novas ideias, surgindo novos projetos, não é? Idealizando maneiras que a gente pode fazer para que mais pessoas possam servir na igreja, não é? Existe um texto maravilhoso, né? Isaías 41:6, que vai dizer: cada um ajuda o outro e diz ao seu irmão, seja forte. A Bíblia já falava sobre isso, olha Coríntios 12:7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Está vendo? Olha, cada um faz a sua função para quê? Para ajudar os outros. Então, juntando todo mundo, isso aqui vai dar muito bom, vai dar muito certo. Então, as coisas tinham mudado. A igreja tinha crescido, não era mais possível atender às necessidades como antes. Então, era preciso abrir mão das regras antigas, não dava mais para ser como antes. Em outras palavras, assim, ó, não dá mais para ser do jeito que Jesus fez lá. A gente pega o modelo de Jesus, o amor, a compaixão, a prática, o coração de Jesus, não é, que foi estendido a nós, e agora isso a gente multiplica, criando novas estratégias para um novo tempo. Isso aqui significa que aquilo que funcionou bem ontem pode não ser mais eficaz hoje. A gente não pode sacralizar estruturas, e às vezes a gente faz isso como igreja. A gente não pode fazer isso. É triste quando igrejas perdem oportunidades por se recusarem a modificar as suas estruturas. Então, às vezes eu estou conversando com algumas pessoas, né, em reuniões de pastores, de líderes, e a gente está conversando, um tempo eu estava atrás, conversando numa mesa com alguns pastores, e eles estavam perguntando algumas coisas, a gente estava compartilhando ideias, e aí eu falei algumas coisas, e eles me perguntaram, mas você acha isso? Eu falei, eu acho que a gente tem que fazer assim, assim, assim. Aí um deles disse assim, não, isso eu não concordo. Eu acho que isso aí não funciona, porque para mim tem que ser dessa maneira, assim que tem que ser. Eu falei, então, querido, mas aí é que está o problema. Você disse assim, para mim, mas a questão é que não é para você. A Bíblia, a proposta do Evangelho é para o bem comum, não é para mim, é para todos. E a outra coisa que você tem que ter em mente, eu disse para ele o seguinte, é que eu perguntei para ele assim, eu já sabia pelo tamanho, né, eu disse assim, quais são as idades dos seus filhos? Eu tenho um de 5 e tenho um de 6, de 7, não sei, alguma coisa assim. Eu falei, ok, então, mas quando os seus filhos começarem a crescer, se tornarem adolescentes, e eles começarem a exprimir a sua vontade, e eles começarem a colocar a sua opinião, e eles começarem a ouvir músicas que você não curte, e eles começarem a olhar coisas que você não curte, isso vai mudar a sua cabeça. E aí você vai começar a enxergar a coisa de outra maneira. Então, como eu disse no outro domingo aqui, os filhos ensinam a gente. Então é necessário que a gente abra a nossa visão, para que a gente não perca a geração. Então é exatamente o que está acontecendo aqui nesse momento. Os apóstolos não estão sacralizando métodos, eles estão abrindo a sua visão. Se os 12 insistissem em manter as coisas como estavam, eles iam perder o foco da missão, ao mesmo tempo em que as viúvas poderiam vir a morrer de fome, porque nenhuma coisa ia ficar bem feita e nem a outra coisa também iria ficar bem feita. Então, compartilhamento é fundamental para que uma igreja possa crescer, que a gente possa aprender isso, que a gente possa viver isso. Amém, irmãos? A outra coisa que é muito importante, que é o que a gente tem falado muito aqui na nossa igreja, é sobre acolhimento. Então, olha os versículos 5 e 6. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau. Eu acho muito interessante essa citação. Um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Isso aqui é importante. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. O texto mostra para a gente que foram escolhidos pela igreja. Isso aqui é muito interessante. A igreja escolheu. Não foi Pedro disse assim, você. A igreja participou, porque eles estavam conversando sobre isso. 7 homens, e que depois da imposição de mãos dos 12, eles começaram a exercer o seu ministério. Aqui está a instituição dos diáconos na igreja. Existe uma grandeza nas entrelinhas desse texto aqui. Primeiro, porque não foram os 12 que se escolheram, como eu disse aqui, mas foram nomes trazidos pela igreja. Então, líderes apontados pelo seu testemunho, o compromisso com Deus, né, esse compromisso cristão com Deus, com os irmãos, na convivência eclesiástica. Então, irmãos que estavam comprometidos. Talvez, muitas vezes, a gente está equivocado na indicação dos nossos líderes por escolhermos por afinidade e não por capacidade e integridade. Então, igreja não é cabide de emprego. Igreja não é
igreja não é lugar para nepotismo, não é? Nós estamos aqui para servir ao reino de Deus, num compromisso direto com o Senhor. Aqui é um ministério voltado para vidas. Isso aqui é sério, não é? Isso aqui é um compromisso sério com o Senhor. Nós precisamos de gente comprometida com Deus. Como é bom quando estamos lidando com pessoas comprometidas com Deus e com o seu reino, com amor pela obra de Deus. Sabe por quê? Quando a gente lida com pessoas assim, pode vir a tempestade que vier, pode vir a murmuração que vier, pode vir o escândalo que vier, o pecado que vier, essas pessoas não caem, elas não caem. Elas podem ser abaladas, elas vão sofrer, elas vão chorar, elas vão ficar amarguradas um pouco, mas elas não caem, elas prevalecem. Justamente por causa desse compromisso cristão com Deus e com os irmãos, nesse convívio eclesiástico. Por isso, está muito claro que o princípio bíblico é de que a igreja deve ser regida por ministérios e não por cargos. Já tem alguns anos, graças a Deus, que a gente não vota cargos na igreja. Porque isso me parece que não faz sentido, não é? Claro, a gente elege uma diretoria estatutária porque a gente tem um compromisso com o Estado, não é? Porque nós somos uma organização com CNPJ. Mas o fato é que nós não regemos a nossa liderança por cargos, mas por ministérios, pessoas que estão vocacionadas para suas respectivas áreas e cada vez mais focando nisso. Então hoje nós estamos abrindo a nossa mentalidade para olhar a igreja nesse sentido. É mais ou menos assim: no que você é bom? Qual é o seu dom? Qual é a sua melhor habilidade? É nisso que nós vamos botar força. E aí eu não estou dizendo aqui só o que você faz aqui na igreja. É no que você é bom. Você já parou para pensar sobre isso? Não é exatamente, eu sou bom aqui na igreja para dar aula na escola bíblica. Não, que bom, graças a Deus. Mas não é sobre isso. A pergunta é, qual é o dom que Deus te dá? Deus deu um dom para você. Você é bom em alguma coisa. Você faz isso lá no seu dia a dia. De segunda a sexta, segunda a sábado, escala 6x1, né? Sei lá. Do jeito que você faz aí, do jeito do seu trabalho. Você é autônomo, o seu jeito de trabalhar. Você é bom em alguma coisa. Talvez você é até chefe em alguma coisa. As pessoas vão até você, você que orienta. Talvez você tenha um tino para o comércio. Talvez você é muito bom com os números. Talvez você é excelente em português. Talvez você é uma pessoa, um excelente palestrante. Não é? Eu não sei, seja lá qual for a sua habilidade. Você é um excelente desenhista. Você tem criatividade para desenvolver coisas. Não é? Então, pense no que você é bom. Você já imaginou colocar algo no que você é bom para servir ao reino de Deus? A gente tem conversado muito aqui na igreja nos últimos tempos sobre isso. No nosso encontro com os voluntários, esse foi um dos nossos principais temas. No que a gente é bom? Como a gente pode botar a nossa força naquilo que a gente realmente é bom? Então, a gente deve ser regidos por ministérios e não por cargos, por vocação, dons e talentos, e não exatamente por eleição. Então, esse é o princípio bíblico apontado no Novo Testamento. Olha como foi a escolha de Matias, por exemplo, para substituir Judas Iscariotes. Você se lembra desse momento? Matias foi escolhido, não é? Pedro reuniu os apóstolos, a gente precisa colocar uma pessoa aqui nesse lugar. Qual foi o critério? Eles levantaram dois nomes, um homem chamado José e Matias. José chamado Justo e Matias, não é o que está escrito lá em Atos 1? E aí diz que eles lançaram sortes e escolheram. Aí você fala assim, cara, mas lançaram sorte? Só pode estar de brincadeira, né? Vou tirar melhor de 3, hein? Ímpar, par. Isso aqui é sério, cara. Você quer para ser um apóstolo de Jesus, um seguidor de Jesus, a gente vai lançar sorte desse negócio? Mas tem um detalhe aí que é muito importante. Ele vai dizer o seguinte, esses homens, esses dois aqui, o José e o Matias, esses homens fizeram parte do ministério. Esses homens andaram com Jesus. Eles têm a cara de Cristo. Eles estão que nem a gente. Eles são como nós, os 11 agora. Eles viram tudo, eles participaram do ministério. Eles viram o sofrimento de Cristo. Eles caminharam junto. Está vendo só? Então, lançar sorte é assim, olha, tanto faz. Qualquer um dos dois vai servir muito bem ao ministério. Observa como foi também o comissionamento de Barnabé e Saulo. Então, eles oraram. A igreja queria enviar missionários, a igreja orou e Deus disse assim, olha, separai-me a Barnabé e a Saulo para uma missão que eu os tenho chamado. Está vendo? Então há uma ação de Deus acontecendo ali. Então, muito mais do que um voto. Nós estamos falando aqui
de um direcionamento do Espírito Santo. Uma outra coisa que a gente vê aqui, é muito significativo que os 7 homens escolhidos tinham nomes gregos, nomes de origem grega. As queixas, de onde tinham surgido? No segmento da igreja de fala grega. Então, os escolhidos para cuidar dessa obra vinham desse grupo. Isso não é interessante? Com o objetivo de representar com justiça os interesses dessas pessoas. Então, com isso, qualquer possibilidade de murmuração estaria afastada. É assim, ó. Quem entende mais a necessidade de um judeu de fala grega do que outro judeu de fala grega? Então vamos escolher outros judeus de fala grega, eles vão entender exatamente qual é o tipo de necessidade que esse pessoal tem. Eles têm o mesmo jeito, eles têm a mesma cultura, eles comem a mesma coisa, eles vestem o mesmo estilo de roupa. Então a gente botando eles aqui para cuidar disso, eles vão nos ajudar e vão direcionar certinho para atender essas pessoas. Isso não é interessante? Eu coloquei uma frase aí para a gente. A lição para nós aqui é de que a igreja deve ser uma comunidade de diferentes que são tratados igualitariamente, não é? Então, a igreja deve ser uma comunidade de acolhimento. Essa foi a conscientização do próprio Pedro, num determinado momento do seu ministério, lá em Atos 10, 34, quando ele diz, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Isso não é interessante? Então, a gente precisa guardar isso no nosso coração, este acolhimento que a igreja deve ter para as pessoas de todo tipo, de toda raça, de toda cultura, de toda família. Amém, irmãos? A outra lição que a gente aprende aqui é uma lição sobre liderança. Então, a orientação dos 12 foi de que fossem escolhidos pela igreja 7 homens de bom testemunho, cheios de fé, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Eu grifei as palavras ali. Agora, a pergunta que paira para a gente aqui é a seguinte. Gente, tantos atributos para distribuir cesta básica? Isso era realmente necessário? Para que tanta qualificação? Uma vez falando com a liderança da nossa igreja, eu falei sobre isso e citei esse questionamento. Não é? Será que tem que ter tanto preparo só para entregar a cesta básica para as pessoas? Sabe o que é interessante aqui, o que a gente aprende? É que o serviço cristão é indissociável. Você não fica separando. A gente não pode dizer que algo que a gente faz na obra de Deus seja meramente humano, seja meramente financeiro, organizacional, ou de maior ou de menor importância. Não há. Eu acho maravilhoso isso na igreja. Não é? Uma vez estava lendo um texto muito interessante escrito pelo Wayne Cordeiro, e ele dizia sobre isso mesmo. Ele disse, a igreja é um ambiente onde, numa festa, por exemplo, não é? Imagina que nós estamos tendo uma festa, e aí algumas pessoas estão trabalhando do lado de lá do balcão, oferecendo o alimento, não é? Numa cantina, por exemplo, para outros. Então, do lado de dentro do balcão está aquele gerente de banco, não é? O gerente principal de banco, que ganha um excelente salário durante a semana, conversa com grandes empresários, vai sempre trabalhar de paletó e gravata, não é? Um homem super estudado, 2 ou 3 faculdades, não é? Pós-graduado, e ele está ali do lado de dentro do balcão, servindo um cachorro quente e um copo de suco para um irmão que está à sua frente, que talvez é um irmão que não tem estudo, receba um baixo salário, trabalha com dignidade, mas não tem o mesmo nível social daquele outro irmão. Mas juntos estão ali compartilhando vida naquele momento tão singelo. Isso é a igreja de Jesus. Isso é maravilhoso, pensar que como igreja a gente pode viver essa experiência. Que numa mesma igreja, onde talvez hajam pessoas tão cultas, um irmão que talvez não tenha tanta cultura, mas cheio de sabedoria e fé, pode estar ministrando na vida e no coração de alguém tão culto. Isso é maravilhoso. A igreja de Jesus pode proporcionar isso. Aqui em nossa igreja nós temos pessoas dos mais diversos tipos. Temos aqui chefes, temos aqui empresários, mas temos aqui pessoas que são empregados, estudantes, gente que está começando a sua carreira na vida. Então nós temos pessoas de todo jeito, dentro de uma mesma comunidade, todos servindo ao mesmo Deus e servindo uns aos outros. Então isso é maravilhoso na igreja de Jesus. É exatamente isso que está acontecendo aqui no texto. Então nada que nós fazemos no reino de Deus é pequeno. Eu acho tão bonito quando acontecem momentos, não é? Eu lembro de um dia que derramou uma água no começo do culto, não estou nem falando daquela, de uma que caiu aqui no começo do culto, e os irmãos correram lá, e eu vi os irmãos correndo, pegou o rodo e veio aqui limpar, né, rapidamente. E aquela também, lembra-se daquele dia? Irmãos, eu achei aquele dia um dia abençoado, de verdade. Deus mostrou a igreja sendo muito igreja, não é? Porque no meio
daquela onda, né, daquela represa, das comportas da represa que se abriram, não é? Se você não estava aqui no dia, foi um batismo que tivemos, e aí a água se derramou aqui no batismo, né? Mas foi um batismo abençoado. E aí, então, os irmãos aqui da igreja se moveram de uma maneira extraordinária, não é? E eu vi, surgiram rodas, acho que os rodos aqui surgiram até assim, igual a multiplicação dos pães, apareceram, surgiram rodos que nós não sabemos de onde vieram. Não é? Então começaram a vir um monte de roda e de vassoura e de pano, irmãos com balde, não é? E alguns esquentando um pouco de água para colocar aqui de novo, que estava com o aquecedor. Irmãos, enquanto aquilo acontecia, eu sei que foi um pouco cômico, um pouco trágico, né? Um pouco assustador, mas com toda sinceridade, no meu coração eu fiquei olhando, observando aqueles irmãos e vendo todo mundo trabalhando, e alguns ficaram à tarde aqui, e aí a igreja pagou o almoço para que eles ficaram aqui, não é? Porque eles ficaram aqui muito tempo, e aí, né, para ajudar a secar tudo, aí foram lá, compraram almoço, trouxeram para eles aqui. Isso é a igreja agindo. Isso é extraordinário, eu achei isso maravilhoso. Naquele momento, nós nos vimos como uma igreja atuando num detalhe que parece tão pequeno, mas irmãos unidos, fazendo algo que talvez seja tão singelo, mas servindo a obra de Deus. Porque todo mundo tinha consciência que à noite nós teríamos o culto aqui, e precisaria estar tudo organizado de novo, tudo em pleno funcionamento. Então, isso é maravilhoso, saber que Deus usa servos e não profissionais. Então, do que precisamos, então, no nosso currículo para liderar na obra de Deus? Precisamos de ter um bom testemunho. Isso tem a ver com a nossa reputação diante da sociedade. Nós precisamos ser cheios de fé, cheios do Espírito Santo. Significa ser comprometido, em primeiro lugar, com Deus, num relacionamento de intimidade, e em segundo lugar, com a obra de Deus. Nós precisamos ter sabedoria. Isso aqui tem a ver com o uso coerente do conhecimento para viver bem. Tem a ver com discernimento em tudo que a gente faz, sensibilidade com as pessoas, fineza no trato, né? Eu sempre tenho dito aqui na igreja, e eu volto a reforçar, faça com bom humor. A gente não está todo dia bem, tudo bem, você não tem que fingir nada, mas faça com bom humor. Às vezes a gente vê as pessoas na igreja, né, e elas servem, às vezes está carrancudo. Se você estiver assim, não faça. A igreja é um lugar de amor, né? Um lugar de servir com amor. Então vamos fazer com bom humor, vamos nos esforçar. Se você não estiver bem, você diga assim, olha, eu não estou muito bem hoje, né? Pede para alguém orar por você, não é? Sirva com o coração, faça com dedicação. Então, acho que bom humor serve para aqui também, né? Para a nossa realidade nesse momento aqui. E a última coisa que a gente pode aprender nesse texto aqui é sobre crescimento. Percebe como a consequência natural, como vai nos levar para o crescimento? O texto termina com o crescimento. Assim a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Esse texto é mais um de uma série de relatos que mostra o avanço da igreja, apresentados aqui de tempos em tempos no livro de Atos. Então é a consequência de um trabalho sério, comprometido e partilhado entre todos. É assim que a gente chega. Então, quando a igreja, diante dos conflitos, ela age com diálogo, com oração, com direção de Deus, ela é honrada. Então, olha que a decisão tomada aqui pelos 12 só aconteceu depois de uma reunião que tiveram com a igreja, lá no versículo 2, não é? Então, a igreja estava em comunhão, e estar em comunhão é o quê? É estar em comum acordo. Então, o resultado dessa medida que foi tomada aqui pelos apóstolos, olha que interessante, acalmou os ânimos dos irmãos, acabou com a murmuração na igreja, distribuiu trabalho para todo mundo, revelou novos líderes e manteve os apóstolos no foco da oração e da pregação da palavra de Deus. Isso não é extraordinário? O resultado final disso aqui foi o quê? Sucesso total. Então, se nós agirmos da mesma maneira como agiu a igreja primitiva nesse episódio, ao invés da maledicência, a gente vai ter comunhão. Ao invés de divisão, a gente vai ter crescimento. Então é bonito demais quando eu reconheço assim, olha, cara, o Felipe toca muito mais violão do que eu. Não é? Não é verdade? É verdade. Não é? Não é, Raíssa? Ele não vai aceitar. Não é verdade? Não tem como. Não é? Então, há irmãos aqui na igreja que lidam com números. Gente, não tem nem como. Eu não tenho nem como competir com esses irmãos, não é? Então eu tenho aprendido nos últimos tempos com vários de vocês.
muita coisa, né? Tenho aprendido com muitos dos nossos irmãos aqui em nossa igreja ao longo do tempo, coisas que eles sabem fazer, não é? As artes que são feitas aqui na nossa igreja pela Sara. Então, assim, é uma habilidade que Deus dá. Então, eu não sei fazer. E muitos de nós não sabemos. E às vezes quando a gente faz, a gente olha e fala assim, tá, ficou legal, né? Para não deixar o irmão triste, né? Mas ficou fraquinho, né? Porque não é a nossa habilidade, não é? Então nós temos irmãos aqui que cantam muito bem, não é? São elogiados pela voz que têm. Então, são dons que Deus tem dado. Nós temos irmãos agora ali ministrando às nossas crianças, e dentre eles alguns sensacionais. Eu ouço o feedback de pais dizendo o seguinte, olha, o meu filho está muito feliz, ele está contente aqui na igreja, não é? Olha, nós gostamos da igreja, mas sobretudo por causa do Central Kids, porque pessoas que estão ministrando com excelência. Então nós temos aqui tesouraria, agora nós temos irmãos na área administrativo-financeira, não é? A gente tem aí tantos irmãos, a Andréia, que tem sido uma bênção com a gente hoje também, lidando com áreas novas que estamos implementando. Você percebe a igreja recheada de pessoas cheias de dons e talentos. E aí nós precisamos ser humildes para entender, Deus está usando cada pessoa no seu dom e no seu talento. Graças a Deus eu não preciso fazer tudo. Eu posso focar naquilo que Deus me chamou para fazer. E, por assim dizer, naquilo que eu sou melhor para fazer. E assim nós vamos crescendo, cada um de nós. Eu acho muito bonito como esse versículo aí aparece lá na versão, na ARA, né, a Almeida, Revista e Atualizada. Olha que bacana como ele está lá. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava o número de discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. É interessante observar nessa versão essas palavras, crescia e multiplicava. Elas indicam a propagação da palavra e a multiplicação da igreja eram coisas que não paravam de acontecer, porque cada um está fazendo aquilo que é bom para fazer. Cada um está fazendo aquilo que sabe fazer melhor. 3 coisas aconteceram em consequência daquela decisão aparentemente tão pequena. Primeiro, a palavra de Deus se espalhou. Segundo, o número de discípulos em Jerusalém aumentou rapidamente. E terceiro, pessoas influentes na sociedade se converteram. Está vendo? É assim que a igreja prossegue. A igreja nunca pode abandonar o foco do crescimento. As orações, as estratégias, os métodos, eles devem ter sempre como objetivo alcançar o perdido, multiplicar o número dos salvos. A gente aprende isso com o livro de Atos. Nele, o escritor Lucas, ele faz questão de mostrar para a gente o crescimento exponencial que a igreja experimentou em vários momentos, e isso precisa significar algo para nós. Vou mostrar rapidamente aí para você. Pode colocar. Olha só, Atos 1,15. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas. Atos 2,41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Atos 4,4. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Atos 5,14. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. Atos 6,1. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos. Atos 6,7. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Atos 9,31. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. E Atos 16,5. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Posso ouvir um amém? Você está percebendo? A igreja crescia porque cada um aprendeu a fazer o seu trabalho e o seu papel. Então isso é extraordinário, irmãos. A gente tem que olhar para esses textos e trazer para a realidade da nossa igreja. Então a gente não está, às vezes a gente acha assim, a igreja está querendo ficar moderninha. Na verdade não é isso. A gente é uma igreja contemporânea, mas os nossos olhos estão no passado, na Bíblia. É aqui que está a orientação para a gente. Então a gente olha para esse texto e aqui está a resposta. Nós devemos fazer o nosso trabalho e Deus vai fazer a parte dele. Eu quero concluir dizendo o seguinte, que a história da instituição dos diáconos é um ensino precioso para a igreja dos nossos dias. A gente aprende que ao pastor são designados o ministério da oração, a pregação da palavra e o cuidado com o rebanho, e que essas devem ser as marcas principais do seu ministério. Então isso aqui é fundamental,
O meu dever, a minha responsabilidade é preparar e equipar a igreja por meio da palavra. Não há nenhuma desculpa que eu possa dar para não fazer isso. Esse é o meu dever, é o meu chamado para com a igreja. A gente aprende que é necessário que haja líderes na igreja que possam trabalhar juntos no cumprimento do propósito da missão e que esses líderes devem ser escolhidos debaixo de oração, porque são homens e mulheres verdadeiramente comprometidos com Deus, com vida espiritual e com temor. Não é gente perfeita, mas é gente comprometida com Deus. A gente entende aqui que o controle e a direção da igreja estão nas mãos do Senhor, que é Cristo. E isso faz dela, de fato, a esperança do mundo. A igreja é a esperança do mundo. Então, a gente é que está aqui para servir por meio de Cristo. A gente entende que a igreja é a representação mais clara de Cristo, através da comunhão, do compartilhamento, da ajuda mútua, do relacionamento, de tantas outras coisas que a gente pode fazer e ser como igreja. Você deve se lembrar daquilo que Jesus disse na oração sacerdotal, de que a gente ia ser conhecido no mundo, não por estarmos na moda, não por fazermos eventos em praça pública, e nem por nossas celebrações dominicais, não é por isso. Nós seríamos conhecidos se nos amássemos uns aos outros. Nós somos muitos membros, mas somos um só corpo. Então nós precisamos colocar isso na nossa mente e no nosso coração ao servir a Jesus. Eu quero encerrar essa mensagem com o texto de 1 Coríntios capítulo 12. Enquanto a equipe de louvor pode vir aqui à frente. É um desafio para nós. O Senhor está nos chamando para um novo tempo como igreja. Então, aquilo que estamos implementando aqui na nossa igreja, aquilo que estamos criando hoje, são coisas para nos ajudar a fazer com mais excelência aquilo que fazemos, reduzindo a carga do nosso trabalho, focando naquilo que somos melhores para fazer, a fim de que o Evangelho de Jesus seja propagado e que a igreja possa se multiplicar. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Amém? Que Deus abençoe a gente, que Deus continue a falar ao nosso coração,